capítulo 6, a palavra de Deus diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? Meus irmãos, a carta de Paulo aos Efésios, ela é muito profunda, muito profunda. Ela tem ensinamentos gloriosos, né? Que valem a pena ser revistos de tempo em tempo. Como cristãos, nós temos que, de fato, de vez em quando, estar relendo e lendo Efésios. Uma das coisas que fica muito clara é o tipo de vida que Deus quer que eu e você tenhamos. O tipo de vida que o cristão verdadeiro precisa ter. E tudo isso por causa da obra que Cristo fez. Então, o capítulo 1, 2 e 3 de Efésios, o foco do apóstolo Paulo é mostrar o quanto Cristo fez em nossas vidas, o quanto ele operou. E a partir do capítulo 4, ele vai destacar o que deve ser vivenciado por aqueles que foram restaurados por Deus, por aqueles que foram e que experimentaram a glória da palavra de Deus, tá? Então, o apóstolo Paulo, ele tem esse objetivo. E no capítulo 6, de um modo especial, ele vai trazer essa realidade gloriosa do Evangelho que transforma, que muda o nosso coração, que altera a nossa maneira de ver as coisas. Então a nossa cosmovisão é alterada na medida que nós conhecemos a Cristo, nós somos colocados juntamente com Cristo em regiões celestiais, ele vai dizer isso no capítulo 1. Então tudo isso que Cristo fez, tudo isso que Cristo conquistou, por amor a mim e a você, o apóstolo Paulo vai dizer que todas essas verdades, elas descem às esferas mais baixas, vamos dizer assim, dos relacionamentos. E aqui baixo não no sentido negativo, ou seja, nossa relação ela não é celestial, gloriosa, né? Os crentes, vou viver só orando, jejuando, indo para o monte, buscando, fazendo isso e aquilo outro. Não. Para longe disso, o cristianismo é aquilo que de fato Cristo realiza e, sobretudo, ele altera a nossa maneira de viver. O nosso comportamento é mudado. É por isso que em 1 Coríntios, Paulo vai dizer, né, que quem está em Cristo, né, 2 Coríntios 5,17, né, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, não é admissível que alguém que foi alcançado por esse Cristo glorioso, transformador, né, não mude de vida. Então, na vida familiar, isso vai acontecer. Naturalmente vai acontecer. E aí nós já falamos, né, o homem que Deus espera, o marido que Deus espera. Depois, quem quiser assistir, pode ir lá no canal do YouTube, né, para dar uma olhada, para assistir essa primeira mensagem. Lá depois, na semana passada, na quarta-feira passada, nós falamos sobre o papel da mulher, a mulher que Deus se agrada. E hoje, essa palavra é de maneira especial para filhos. Mas não tem como falar de filhos sem falar de pais também, né? Então a gente vai acabar também falando aqui de alguma forma dos pais. Quando Paulo escreve essa carta, meus irmãos, ele está num contexto muito complicado.
Porque o contexto do Império Romano, as leis romanas sobre a família, elas eram extremamente problemáticas, né? Para um verdadeiro cristão viver ali em Roma, viver no Império Romano como um todo, não era fácil. E a lei que predominava era justamente a lei que é chamada de pater potestas, né? Postestas, né? Que é a ideia do pai com direito absoluto sobre a vida dos filhos. Direito absoluto. De modo que o pai, ele podia escolher a esposa do filho, ele podia determinar o divórcio, ele podia dizer, ó, você vai ter que separar de sua mulher. O pai poderia vender o filho como escravo. O pai poderia rejeitar o filho, poderia prender o filho e poderia até matar o filho. Era esse tipo de relacionamento que o apóstolo Paulo estava vivenciando ali no Império Romano. Ô Alan, arranja um pouquinho de água aí, filho. Estou pedindo água aqui ao meu ajudante. E aí, meus irmãos, o contexto é esse. Porém, Paulo ele vai trazer um ensinamento pautado naquilo que ele aprendeu com Cristo, como apóstolo de Cristo, apesar de não ter caminhado com Jesus. Mas Paulo ele teve revelações extraordinárias. Paulo experimentou o Evangelho de maneira profunda. E ele vai dizer até, inclusive, que a ele que apareceu como abortivo, né? Como alguém fora da época, nasceu fora da época, o apóstolo Paulo vai se referir a si mesmo como essa pessoa. Mas a ele foi revelado coisas gloriosas da palavra do Senhor. Bom, obrigado. Mas trouxe um pouquinho, hein? Aí, meus irmãos, o apóstolo Paulo, aqui, ele vai começar trazendo algumas coisas que são extremamente importantes. Mas eu quero que você entenda como nós mudamos. Na época do Império Romano era desse jeito. Os pais tinham direito absoluto sobre os filhos. O pai, principalmente. O homem, né? Tinha o direito absoluto sobre os seus filhos. Porém, da década de 60 para cá, de maneira mais acelerada, não estou dizendo que antes de 1960 não havia isso, claro que havia o desrespeito, a desordem social, uma série de coisas já existia, mas não de maneira tão acelerada e não de maneira tão mundial como é hoje, tá? Então, o que é que acontece? Houve uma revolução cultural. A partir depois das duas grandes guerras, né, que o homem se decepciona completamente com as instituições, se decepciona de certa forma com a religião, se decepciona com as autoridades constituídas, porque a guerra trouxe isso, né? O nazismo, o fascismo, uma série de coisas que está acontecendo, principalmente na Europa, né? Principalmente também nos Estados Unidos. Muita coisa muda. E essa mudança, por conta das duas grandes guerras, trouxe mudanças filosóficas. A gente vai ver que a teologia é afetada, né? Em parte, por conta desse contexto. Antes da guerra já estava afetada, mas depois também tem um problema acentuado com relação à teologia, com relação à filosofia. E aí o que acontece? Acontece a chamada geração Baby Boomers, né? Que é também conhecida como a geração da TV. Então preste atenção. Com as duas grandes guerras houve uma mudança tecnológica absurda, né? O mundo é assim. O mundo é assim. Quando há uma crise, é a oportunidade, inclusive, de novas tecnologias serem encontradas, né? Uma nova ordem mundial se apresenta normalmente depois de grandes conflitos bélicos, depois de problemas
como nós que a gente está vivendo agora, como essa pandemia, muita coisa vai mudar. Novas tecnologias vão se apresentar. Na área da medicina, possivelmente, muita coisa vai mudar, porque num contexto desse de pandemia, muitos médicos morrendo. Então, não foi diferente. Com as duas grandes guerras, os baby boomers, né, a nova geração que se levantou. Por que esse nome? Né? Porque foi uma explosão demográfica que ocorreu tanto nos países europeus como nos Estados Unidos. Por isso esse boom, né? Baby boom, no sentido de um avanço, um crescimento. E essa geração é conhecida como a geração da TV. A partir daí houve mudanças significativas da cultura. Então, a mídia ela tem um papel muito importante para entender a mudança cultural. A mudança cultural. E aí talvez você vai dizer assim, pastor, mas por que o senhor está falando sobre isso? Meus irmãos, não tem como entender família de hoje e família ao modo de Deus se nós não entendermos que tipo de sociedade nós estamos vivendo. Então as mudanças sociais, de alguma forma, afetam a família. As mudanças que ocorrem pelo espírito deste mundo, né? Pelo veículo que torna esse espírito conhecido, e aqui eu não estou falando de demônio, tá? Aqui espírito, entenda espírito como intenção, como pensamento, como uma coisa que a gente vê na sociedade aí acontecendo, tá certo? Então, a gente não vai entender. Mas uma coisa a gente precisa entender, irmãos. O evangelho, quando chega a mim e a você, ele não vem para afetar somente segmentos da nossa vida. O evangelho, irmãos, ele vem para mudar tudo. Jesus, ele não veio melhorar a nossa vida, ele veio nos dar vida. Jesus, ele não veio alterar a nossa vida ou trocar a nossa vida, uma vida mais ou menos por uma vida melhor. Não. Jesus veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos com abundância. Então, nesse sentido, os filhos precisam entender que por mais que a sociedade tenha mudado e que verdadeiramente, né, muita coisa que era aceita antes e tal, muita coisa mudou, é fato. Mas os filhos precisam entender que o evangelho de Jesus, ele não é nem acultural, ele não é transcultural, ele é supracultural. Então o evangelho está acima de qualquer cultura. Então o espírito que paira no mundo hoje é o quê? É o espírito em que as autoridades são questionadas. O espírito que paira hoje é o quê? Duvide de tudo e de todos. Questione qualquer informação. Esse é o espírito da nossa sociedade, da nossa época, do nosso tempo. E os filhos, eles vão se desenvolvendo na escola, sobretudo, eles vão aprendendo coisas novas e em algum momento da vida eles começam a dizer, eu não quero isso, eu não vou me submeter, eu não vou honrar ao meu pai e minha mãe. Só que a Bíblia aqui vai colocar algumas coisas que são fundamentais para o nosso entendimento. E aí eu quero que você pense comigo aqui a respeito dessas coisas. Primeiro, o dever dos filhos para com os pais. O apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, ele apresenta algumas razões pelas quais os filhos devem ser obedientes aos seus pais. Pastor, o senhor está falando de filho, é filho casado também? Até certo ponto, sim também. Sim. Os filhos devem obediência aos pais. Aí quando casa, como é que fica isso? Aí a gente tem ainda questões que nós devemos sim obediência aos nossos pais. Então, mesmo que você seja casado, já tenha a sua família constituída, ou você mora sozinho, ou coisa do tipo, entenda que o que a Bíblia está falando aqui é para você também.
Então, em certa medida, todos nós ainda somos filhos, tá? Ah, mas meus pais já faleceram, já morreram. Então, no seu caso, nem tanto. Mas sempre tem aquela pessoa que você tem uma certa consideração. Mas o fato é, meus irmãos, que os filhos aqui, no versículo 1, é dito: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. E aí ele vai dar as razões. Por quê? Por que eu devo obedecer meus pais, pastor? A primeira razão, meus irmãos, é que existe uma questão natural. Filhos devem obedecer aos pais por ser uma lei natural. Ou seja, a obediência dos filhos aos pais é uma coisa que é vista na própria natureza. Tá? Você vê, por exemplo, um gato, uma gata que pare, e aí você vê os filhotes ali acompanhando a sua mãe, né? A gata, a sua mãe, o seu pai. Você vê, de certa forma, uma aproximação ali. Claro que chega um determinado momento que cada um vai para o seu telhado, né? Mas o fato é que, na natureza, nós percebemos que é natural que haja uma obediência. No nosso caso, no nosso padrão de homem, de mulher, tá? Em qualquer povo você vê isso. Qualquer povo. O filho, quando nasce, fica no colo da mãe. O filho vai crescendo e fica sob a tutela dos pais. Qualquer sociedade é dessa forma. Qualquer sociedade. De modo que a gente tem que ter muito cuidado com alguns comportamentos da nossa sociedade hoje. Em que o Brasil, por exemplo, até pouco tempo atrás, estava vigorando um pensamento, né, meus irmãos? Aqui eu não estou falando de política, mas pense comigo, um pensamento, um espírito, em que as pessoas queriam trazer domínio sobre os filhos. Então essa coisa do filho ser dominado pelo Estado. Mas preste atenção, os nossos filhos quando nascem, nós não entregamos para o Estado. Não é o Estado que vai dizer o que é que nossos filhos têm que fazer. Porque isso qualquer regime totalitário tenta fazer isso. Por quê? Então, quando seu filho nasce, tem que colocar o mais cedo possível na escola. Ele tem que ler aqueles livros ali que você não faz, às vezes, ideia do que está escrito. E tudo vai sendo dito, tudo vai sendo ensinado ali, de modo que, às vezes, contraria um ensinamento que é dado por você. Então, o Estado não tem a propriedade dos seus filhos. O pai e a mãe, de certa forma, também não têm os filhos como propriedade. Porque os nossos filhos são pessoas. Porém, a nós foi confiado o direito e o dever de educar e de ensinar os nossos filhos. Isso, todo país que é democrático, todo país que trabalha com liberdade, vai ser dessa forma. Só países totalitários que o Estado vai querer interferir em tudo. Os irmãos estão me entendendo? É aquela coisa da lei da palmada, que você não pode dar uma palmada. É aquela coisa da obrigação. Eu não estou dizendo que é ruim, tá? Mas a partir do momento que a educação ela se torna obrigatória, e se você não colocar seu filho na escola tal, assim, com tantos anos, você vai ser punido pelo Estado. Os irmãos me entendam. Eu não estou dizendo que é ruim fazer isso. O que eu estou dizendo é que quando a gente é obrigado a fazer isso, tá? Porque hoje, menos mal, mas se a escola quiser simplesmente desvirtuar completamente os nossos filhos, e aí essa obrigação vai ser boa? Então perceba como é um negócio complicado quando alguma coisa se torna obrigatória, tá? Então tudo aquilo que é obrigatório pressupõe que você está debaixo de um regime autoritário. Tá entendendo? Então você tem que ter o direito. O direito. Ainda que você não faça uso, mas você tem que ter o direito. Isso tem a ver com liberdade. Tá certo? Então, meus irmãos, os filhos não são propriedade do Estado. Os filhos são um presente de Deus para os pais.
E os pais e os filhos precisam se ver dessa forma, né? É claro que vai chegar uma idade que eles vão viver a vida deles. Constituir família, vai deixar pai e mãe, e deixar não é abandonar. Mas os filhos são chamados por Deus para viver em obediência aos pais, porque isso é natural. Isso é natural, tá certo? Mas aí a gente tem que ter cuidado com os limites, né? Entre autoridade e domínio. O pai e a mãe exercem autoridade sobre os filhos. Então você que é filho, eu também sou filho, os nossos pais exercem autoridade sobre nós, mas eles não exercem domínio. Domínio não. Porque não é o propósito de Deus que os pais exerçam domínio. E isso é muito comum hoje. Muitos pais querem determinar, por exemplo, ainda com quem é que o filho vai casar. Então, às vezes, o pai e a mãe dizem, não gostei dessa menina. Mas ela tem uma cara de falciane, né? Ela tem uma cara de falciane, eu não gostei dela. Mas aí é que você tem que ter cuidado, tá? Claro que é importante a bênção dos pais, a Bíblia está dizendo que temos que obedecer, amém. E via de regra, quem casa sem essa bênção dos pais é quem faz casamento ruim. É quem faz casamento ruim. Via de regra, quem casa sem esse acolhimento dos pais é que faz casamento ruim, tá? Porém, a gente tem que ter cuidado para que isso não seja só uma questão de discernimento. Às vezes o pai e a mãe estão discernindo mais do que você, porque já viveram mais, né? Percebe que o camarada é complicado, percebe que a menina realmente é meio esquisita. E aí, por ter vivido mais, eles estão percebendo coisa que você não está percebendo. Isso é uma possibilidade. Agora também há pais e mães que tentam exercer domínio sobre o filho, determinando isso, aquilo, outro. Então isso é um problema. Não é isso que a Bíblia está ensinando quando fala de obediência. Porém, meus irmãos, a desobediência é uma marca da nossa sociedade. E a Bíblia vai dizer que isso é preocupante. Porque a desobediência aos pais é uma prova de que a sociedade está declinando, está descendo a ladeira. E vai descer a ladeira e vai se perder. É também um sinal do fim dos tempos. Observe o que diz a palavra de Deus. Romanos 1, verso 30, a palavra de Deus diz assim, eu vou ler só o 30, mas se você quiser depois você lê antes. Sendo murmuradores, está falando do declínio da sociedade, né? Murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobediente aos pais e às mães. Então preste atenção, se você é rebelde contra o seu pai e sua mãe, você está provando de que a sociedade está em declínio. É uma prova moral que você está dando de que a sociedade está em declínio. Você desobedece seu pai e sua mãe, você xinga seu pai e sua mãe, até nos grupos de WhatsApp, da escola, aquilo outro. Aquela amiga sua, aquele amigo que você tem mais aproximação. Você fala coisas contra o seu pai e a sua mãe. Você está se insurgindo contra a autoridade do seu pai e de sua mãe. E a Bíblia está dizendo para mim e para você, você está provando que a Bíblia tem razão e você está provando que você não está subindo na vida. Você está declinando. Então você que é filho e que desonra ou desobedece, né, que eu vou falar mais sobre essa questão da honra, se você desobedece deliberadamente seu pai e sua mãe, só para fazer marra, só para fazer birra, só para depois contar para os coleguinhas, para os amigos, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Minha mãe disse que era para eu lavar os pratos, eu não lavei mesmo não. Eu quero dizer para você, você está entre esses que a Bíblia diz que tem uma moral baixa.
que está declinando, que está entrando nessa sociedade que está apodrecendo. Não faça parte dessa estatística. Obedeça seu pai, obedeça sua mãe, e você vai ver como isso é importante. Os adultos também, essa palavra também é para a gente, tá? Eu só posso desobedecer meu pai e minha mãe, já como adulto casado, quando isso interfira na minha vida conjugal, com minha esposa, tá? Porque a partir do momento que eu e minha esposa nos casamos, nós deixamos pai e mãe. Deixar pai e mãe na Bíblia é o quê? Nós não temos mais dependência social, econômica, emocional, certo? Então, a partir do momento que não há mais dependência social, emocional, econômica, a partir desse momento, eu não devo mais essa, vamos dizer assim, essa satisfação, tá? Mas eu devo a honra. Eu devo a honra. A honra é para a vida toda. E a obediência em que sentido? Minha mãe, por exemplo, minha mãe está aqui, um exemplo, com a gente, aí ela me pede para fazer alguma coisa, eu digo simplesmente que eu não vou fazer porque eu já sou casado. Ou seja, você está sendo desobediente do mesmo jeito. Porque continua sendo seu pai, continua sendo sua mãe. Entendeu? Então isso é problemático, porque tem muita gente que casa e simplesmente, não preciso mais obedecer meu pai e minha mãe, não. Agora eu faço o que eu quero da minha vida. Meu pai e minha mãe tá teimoso demais. E você, cara pálida? Você não é teimoso? Não, você está sendo teimoso. Está desobedecendo a palavra de Deus. Então, meus irmãos, olha o que a Bíblia vai falar sobre o fim dos tempos. 2 Timóteo 3, verso 1 e 2. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Então a Bíblia está dizendo para mim e para você que se você é desobediente, você está dizendo, nós já estamos no fim do mundo, fim dos tempos. Nos últimos tempos, a Bíblia está dizendo aqui, nos últimos dias, sobrevirão pessoas desobedientes a pais e mães. Então, qual é o filho que agrada a Deus? É o filho que obedece. É o filho que obedece. Mas eu nem sei por que meu pai e minha mãe me disse isso. Mas eu vou obedecer, porque eu creio na palavra de Deus. E eu creio que eu vou ter uma recompensa por fazer isso. Tá entendendo? Fora isso, meu irmão, é rebeldia. E a Bíblia diz que a rebeldia é igual a feitiçaria. E a Bíblia diz que os feiticeiros não entrarão no reino de Deus. O pecado da rebeldia é idêntico à feitiçaria. Entendeu? Ou seja, uma pessoa que desobedece a pai e a mãe de maneira deliberada por rebeldia é igual ao feiticeiro. É igualzinho ao feiticeiro. Entendeu? Simplesmente porque ele está fazendo mal para si mesmo. Ele está fazendo mal para si mesmo. O feiticeiro, ele está fazendo mal para si mesmo. Ele pode até prejudicar alguém por tabela. O seu feitiço pode até cair em cima de alguém por tabela. Mas eu quero dizer para você, o feiticeiro, em suma, ele está fazendo mal a si mesmo. Então essa foi a primeira parte. Filhos devem obedecer aos pais por ser uma lei natural. É antinatural. Você saiu do bucho de sua mãe, das entranhas do seu pai. Não é natural você querer se rebelar contra eles. Não é natural. Isso é diabólico. Isso é irracional. Porque você veio de lá. Tá entendendo? Você veio de dentro deles, literalmente. De modo que não é natural, é antinatural. Então a honra, a obediência aos pais. Está entendendo? E aqui eu abro um parêntese. Pode ver como é a vida de quem desobedeceu a pai e mãe
pode ver como é a vida, desonra pai e mãe. Pode ver, pode ver. Via de regra é uma vida destruída. Via de regra. Ah, pastor, mas pode ter uma exceção. O fim você não viu ainda. Então, essa exceção, que na sua cabeça é exceção, é provisória. Tá entendendo? Porque a Bíblia, irmãos, ela se cumpre. Pode olhar quando a Bíblia diz, a promessa que eu vou falar depois, pode olhar quando a Bíblia diz, para que prolongue os seus dias na terra. Pode olhar no cemitério, aqueles que morrem com menos de 18 anos. Jovens que morrem com menos de 18 anos. Pode olhar. Irmãos, se nós pudéssemos pegar uma ficha técnica e fazer uma biografia de cada um desses mortos. Vamos pegar só a nossa cidade. Vamos pegar ali o cemitério do Cadija e fazer uma lista desses jovens que morreram. E vamos ver quantos deles que desobedeceram a pai e a mãe, preferiram obedecer colega, preferiram obedecer professor da escola, preferiram obedecer a comandos de traficantes, preferiram obedecer a outro, porque eu quero te dizer, quando você não obedece seu pai e sua mãe, você vai escolher alguém para obedecer. É inevitável. Nem que seja você mesmo, mas você está obedecendo a alguém. No último caso, nos casos mais graves, vai estar obedecendo ao próprio diabo. É isso que o diabo quer. Então aqueles que morrem são ceifados. Ah, pastor, mas tem pessoas que morrem por doença. Mas a regra é que quem honra pai e mãe tem os seus dias prolongados. Pode conversar com os idosos. Pode conversar com os mais velhos. Veja o tipo de relacionamento que eles tiveram com seus pais. Pode olhar. Então nós precisamos aprender o que a Bíblia está ensinando, meus irmãos. Isso aqui é um princípio de vida. Isso aqui serve para todos nós. A segunda coisa, né? O segundo motivo, a segunda razão que o apóstolo Paulo apresenta aqui em Efésios, no versículo 2, ele vai dizer que é o primeiro mandamento. Então a segunda razão que ele apresenta é: os filhos devem obedecer aos pais por ser a lei de Deus. Por ser a lei de Deus. Ponto, acabou. É a lei de Deus. A de Deus não existe. Está na lei da palavra de Deus. E a lei, ela foi cumprida, ela não foi abolida. A gente tem que entender isso, tá? A lei foi cumprida por Cristo, ela não foi abolida por Cristo. Ela foi cumprida. Então a lei de Deus, os princípios, valores do Antigo Testamento, eles estão em vigor. Os valores, presta atenção, tá? Para depois você não sair por aí dizendo que eu estou dizendo que a lei tem que ser obedecida indistintamente. Não, os princípios, os valores, o que é que está por trás? Por exemplo, vou dar o exemplo do sábado, né? O que é que está por trás do sábado? Qual é o princípio? Qual é o valor? O princípio é que eu preciso de descanso. O princípio é que minha família precisa descansar. Precisa ter um tempo para gozar e desfrutar daquilo que Deus tem dado na presença de Deus. Precisa de culto, precisa de estar na presença do Senhor. Está entendendo? Então Deus está nos dando a oportunidade de cultuar agora com a nossa família. Mas talvez muitos dizem assim: ah, não vou assistir não, ah, eu vou fazer outra coisa, ou então assiste de qualquer jeito. É com você e Deus. É com você e Deus. É você que tem que decidir que tipo de vida você quer ter. Então honrar os pais é mais do que obedecer. É mais do que obedecer a um homem. Ou seja, os filhos devem obedecer por causa da lei de Deus, por causa do temor a Deus. Irmãos, isso é tão sério que no Antigo Testamento, na lei, os filhos, olha o que diz Levítico 20,
Levítico 20, verso 9. Quando um homem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou a seu pai e a sua mãe, o seu sangue será sobre ele. Pesado, né? Pesado. Mas para você ver como isso era levado a ferro e fogo. A ferro e fogo. Tá? Então a Bíblia está dizendo aqui, Deuteronômio 21, 18 ao 21, olha o que diz. Quando alguém tiver um filho contumaz, ou seja, teimoso e rebelde, que não obedecer à voz do seu pai e à voz de sua mãe, castigando eles, lhes não der ouvido, ou seja, o filho é teimoso e rebelde. Os pais castigaram, mas ele não quer dar ouvido. Olha o que a Bíblia diz. Então seu pai e sua mãe pegarão nele, presta atenção que isso aqui é na lei, viu gente? Isso aqui é na lei. Isso aqui não é para hoje não, tá? Então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da cidade e à porta do seu lugar. E dirão aos anciãos da cidade, este nosso filho é rebelde e teimoso, não dá ouvido à nossa voz, é um comilão e um beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. Misericórdia, misericórdia mesmo. Viu, filho? Dê graças a Deus que você não está lá na lei de Moisés. Dê graças a Deus. Mas por que, pastor, era duro desse jeito? Porque Deus permitiu que na lei do Antigo Testamento fosse tão duro assim. Porque, irmãos, ou era desse jeito, ou a sociedade toda se destruía. A sociedade toda se destruía. Por isso que o texto diz, tirai do meio de ti. Tirai do meio de ti. Ou seja, ele tem que servir de exemplo. Então, mas hoje, pastor, é para fazer isso? Claro que não, viu? Claro que não. Claro que não. Mas o que a Bíblia está dizendo? Que todo aquele que é rebelde vai morrer. Hoje, não é mais os anciãos que pegam e levam para a porta da cidade e apedreja, não. Hoje, são os próprios amigos, os traficantes, aquele pessoal da pesada, que vai e destrói a sua vida. Então, está acontecendo a mesma coisa. Só mudou o modus operandi, né? Que hoje, graças a Deus, com as leis, com os direitos humanos, com o Novo Testamento, né? Jesus ele vai dar um novo significado a tudo isso, né? Graças a Deus. Mas a ideia no Antigo Testamento era de que o filho rebelde ele está trazendo maldição para o meio do povo. Então não seja rebelde, meu irmão. Não seja rebelde. Então a desobediência traz maldição, traz morte. Traz morte. Dê graças a Deus que hoje a gente não precisa chamar os mais velhos, botar cada um uma pedra na mão e lhe apedrejar. Mas eu quero dizer que isso acontece ainda hoje de outra forma. O diabo vai e destrói. O mundo vai e destrói. Então obedeça. Obedeça porque é a lei de Deus. Pastor, mas eu vou obedecer meu pai e minha mãe porque eu estou com medo de Deus. Eu vou obedecer meu pai e minha mãe. Comece assim, por medo mesmo. Por medo, Comece obedecendo, porque você sabe que vai ter uma consequência horrível. Você sabe que você vai sofrer as consequências. Comece desse jeito. Até você tomar vergonha e fazer o que deve fazer, que é amar o seu pai, a sua mãe, e obedecer por respeito, por amor a Deus, sobretudo, né? Então essa é a atitude que Deus espera. O filho que agrada a Deus é um filho que agrada aos pais, obedece, honra os seus pais. Primeiro, porque sabe que isso é natural. Segundo, porque a lei de Deus manda. Mas aí você vai dizer, pastor, mas a gente não está mais na lei. Então, também, filhos devem obedecer os pais por ser um ensino expresso no Evangelho. O Evangelho,
A palavra de Deus aqui no verso 1 diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Os vossos pais no Senhor. Esse no Senhor, o que é que Paulo está dizendo? Paulo está ensinando aqui, meus irmãos, que nós devemos obediência por causa do Senhor que vive em nós. Por causa do Senhor ao qual nós confessamos. O Senhor que é a confissão nossa. Nós o chamamos de Senhor. E se Ele é nosso Senhor, nós não temos vontade. Nós somos escravos. Se Ele é Senhor, nós somos servos. E se nós somos servos, nós não vamos fazer o que queremos. É até compreensível que um filho descrente seja rebelde. É até compreensível. Agora, é inadmissível que um filho cristão que conhece a palavra de Deus se rebele contra seus pais. Então, é no Senhor. É no Senhor. A Bíblia diz que o reino chegou até nós. E o Senhor desse reino, ele tem normas próprias que estão na sua palavra. A Efésios 6:1 vai trazer esse equilíbrio. Devemos obedecer no Senhor. A Bíblia vai dizer, rapidamente, né, que o nosso tempo já está acabando, Colossenses capítulo 3, meus irmãos. Colossenses capítulo 3, verso 20, olha o que diz. Filhos, em tudo obedecer a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: filhos, obedeçam a vossos pais, porque isso agrada a Deus. Agrada a Deus. Ah, minha mãe mandou lavar os pratos, mas eu não quero lavar. Eu estou com preguiça. Em nome de Jesus, meu irmão, faça uma oração, repreenda essa preguiça e vá obedecer. Porque quando você obedece, você está agradando a Deus. Obedeça. Obedeça os seus pais. Pare de ser rebelde. Tudo questiona, tudo, sabe? Tudo não aceita. É porque os meninos vão crescendo, irmãos, eles começam a ficar questionador. Questiona tudo. Obedeça. Tá entendendo? É igual você tá caindo no precipício e você grita, cuidado! Aí o questionador grita de lá, cuidado por quê? E aí, puf! Tá entendendo? Um pai e uma mãe vai querer o mal pro filho? Um pai e uma mãe vai querer o mal pro filho? Nunca. Então obedeça porque é natural, obedeça porque a lei de Deus manda, obedeça porque o evangelho de Jesus entrou em nós e ele é Senhor da nossa vida. Então obedeça. Ah, pastor, mas eu não concordo. Você pode até discordar no seu coração, na sua mente, você pode até expressar: ó, minha mãe, eu não concordo com essa opinião da senhora. Ó, meu pai, eu não concordo com essa opinião. Você pode até dizer isso se você tem liberdade com seu pai, com a sua mãe. Você pode até discordar, mas você não pode desobedecer. Entendeu? Você não pode desobedecer. É aquela famosa ilustração que você já deve ter ouvido 1000 vezes, que os filhos vão sair, né, para farra, para balada. Os pais tinham feito compra e esqueceram os ovos dentro do porta-malas. Esqueceram lá. E quando os filhos foram sair à noite, a mãe parece disse assim: vai com Deus. E aí ele, zombando da mãe, disse: só se ele for no porta-malas. E o que foi que aconteceu? Você conhece a história. Eles foram e bateram o carro. Morreu todo mundo. Morreu todo mundo. O fundo do carro ficou intacto. Quando abriram para ver, olhar, não tinha quebrado um ovo sequer. Sabe o que é isso? Deus ensinando para mim e para você, que nossa rebeldia tem preço, que a nossa rebeldia vai ser cobrada. Então é assim. Você diz, vai no porta-mala, tudo bem. Ah, pastor, e Deus faz isso? Meu querido, Deus é Deus. Você tem que entender isso.
Deus não é menino. Deus não é o que eu quero que ele seja. Deus é Deus. A nossa geração está inventando um Deus. Está inventando um Deus. E nós temos que ter cuidado com isso. Nós temos que ter cuidado. Porque isso tem sido um problema na nossa vida. Está entendendo? Então nós temos que vigiar. Ô Alan, desliga um pouquinho aí, por favor. Nós temos que vigiar, meus irmãos. Obedecer o que a palavra de Deus está mandando. Certo? E aí, o versículo vai dizer no versículo 3, né? Para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Para que seja de longa vida sobre a terra. E aí, a gente tem aqui promessas, né? Promessas abençoadas. Primeiro, meus irmãos, que o texto vai dizer aqui de prosperidade, né? Porque essas bênçãos, ela não é só na questão, não é só na questão da vida longa, não. O texto diz aqui, ó, para que te vá bem. Para que te vá bem. Você quer ir bem ou você quer ir mal? Pode olhar. Eu desafio você a olhar e analisar a nossa sociedade. A nossa sociedade está, irmãos, cada dia mais corrompida, está cada dia mais sofrendo. Por quê? Hein? Observe, analise, veja se você não vê isso. A sociedade vai de mal a pior quando não há obediência. Quando não há obediência. Então, para que te vá bem, está expresso aqui, ó, na palavra de Deus, de maneira contundente, de maneira clara. E não adianta eu querer passar um mel na sua boca aqui e me enganar, não. Ah, pastor, misericórdia. É misericórdia mesmo. Se você não obedecer, a Bíblia está... Se você obedecer, a Bíblia está dizendo que vai bem. Mas se você não obedecer, o contrário também é verdadeiro. Ah, pastor, quem não obedece vai mal. Vai mal. Vai mal. Pode olhar. Os adolescentes aí, pode olhar. Olhe seus amigos que não obedecem pai e mãe. Eles estão bem? Olhe. Eu estou lhe desafiando porque eu creio na Bíblia. Eu creio na Bíblia. Ah, mas está muito bem, está muito bem. Calma, calma, porque o diabo é assim. O diabo ele não mostra logo a carranca, não. Entendeu? Então muitos vão ver as consequências. Aí é uma gravidez, né? Indesejada, na adolescência, na hora errada. É uma gravidez que vem, né? Começa a experimentar coisas que não deveria na rua. Tá entendendo? Ou seja, as consequências são terríveis para a vida daqueles que não obedecem. É assim. E aí a pessoa diz assim, meu Deus, eu não sei porque está dando tudo errado na minha vida. Vá. Primeira coisa que você tem que olhar, como é que está o seu relacionamento com os seus pais. É a primeira coisa. Tudo vai errado na minha vida. Tudo vai errado na minha vida. A Bíblia está dizendo, honre. Honrar não vamos dizer assim, a Bíblia manda obedecer, né? Mas tem muita gente que obedece, mas não honra. Entendeu? Por isso que eu falei que você tem que honrar, obedecer primeiro por causa do temor a Deus, por causa da lei de Deus. Mas isso não é o ideal, porque isso não é honra. A honra é quando você obedece por amor, você fala bem. Tem gente que fala mal do pai e da mãe. Eu quero dizer para você, você vai viver do fruto dos seus lábios. É isso que a Bíblia diz.
Ah, pastor, misericórdia. Misericórdia mesmo. A Bíblia diz, irmãos, que nós vamos viver do fruto dos nossos lábios. Se você fala mal do seu pai e de sua mãe, você que tem filho, a Bíblia está dizendo de maneira clara, você vai viver do fruto dos seus lábios. Você vai colher isso. Você vai colher. Pode demorar, mas vai colher. Cada fruto, cada espécie de fruto tem a sua colheita na sua época certa. Então Deus está falando com você. É tempo de arrependimento. É tempo de se reconciliar com seus pais. É tempo de você perdoar e ser perdoado. É tempo de você chegar para os seus pais e falar a verdade. Se você estiver vivendo uma mentira, fale a verdade. Ah, mas meus pais vão me matar se souber. Não mata não. Tem um ditado que diz que pé de galinha não mata pinto, né? Não mata não. Mata não. Fale a verdade. Converse. Desabafe. Abra seu coração. Mas não viva como um rebelde. Não viva. Porque a Bíblia está dizendo que você não vai bem. Você não vai bem. Ninguém vai bem desobedecendo e desonrando. Ninguém vai bem. Quem planta desonra, gente, vai colher desonra. Não tem para onde correr. Não tem. Então, nessa noite, em nome de Jesus, creia no que a Bíblia está dizendo. Creia. A palavra de Deus está dizendo que há longevidade. Um filho obediente livra-se de grandes desgostos. Entendeu? Livra-se. Ouvir os pais. Quantas pessoas que sofrem desastre. Entendeu? Quantas pessoas que eu já ouvi dizer, rapaz, minha mãe disse que não era para eu ir, eu fui, me dei mal. Quantas pessoas? Quantas pessoas? Então nós precisamos, meus irmãos, desse tempo. Né? Como eu falei, as quartas-feiras vai ser para isso. Hoje eu antecipei. Para a gente pensar que tipo de cristianismo nós estamos vivendo. Eu sei que essa mensagem não é uma mensagem que dá ibope. Não dá. Entendeu? Não dá. Mas o meu compromisso não é com like, dislike, não é visualizações. O meu compromisso é com a verdade. Verdade. Porque é a verdade que liberta. Entendeu? Se eu tivesse aqui sapateando e profetizando e dizendo para cada um, olha, ex-mulher que eu te digo aí, você que chama Sandra, né? Eis que eu falo para você que Deus está me mostrando agora na sua casa, isso e aquilo outro. Aí, meu irmão, essa live aqui pode ter certeza, tava bombando, tava até congestionando a internet. Entendeu? Porque é isso que as pessoas querem. É isso. Mas o meu compromisso não é com isso. O meu compromisso é com a verdade. É a verdade que liberta. A missionária Sandra está dando risada, né? Você viu, Sandra? Eu sei fazer o negócio, viu? Eu só não faço porque eu respeito a Deus e obedeço a Deus. Entendeu? Eu creio que Deus pode trazer uma palavra específica. Eu creio. Eu creio. E Deus já me usou para fazer isso. Mas isso não é o mais importante. O mais importante, é a palavra de Deus. Porque é essa palavra que não volta vazia. A minha palavra volta vazia. A minha palavra pode não se cumprir. A minha palavra pode não dar em nada. Então é a palavra de Deus que não volta vazia. E a Bíblia está falando para mim e para você o que devemos fazer. Então que você pense nisso. Nós vamos orar nesse momento. Eu vou orar pela sua casa, pela sua família. Mas pense nisso e tome uma decisão. Ah, pastor, naquele dia eu refleti e eu vi que tinha coisas que não estavam indo bem na minha casa, na minha família. E eu orei a Deus e Deus me falou qual era o tipo de rebeldia que estava no meu coração. Eu não estou dizendo, irmãos, que quem é cristão de verdade vai viver só na maravilha. Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que tem coisa que precisa ser investigada. Tem coisa que a gente precisa investigar. E é aos pés do Salvador que nós devemos fazer isso. Em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar.
nesse momento, tá bom? Pai, em nome de Jesus, toma agora, Senhor, em tuas mãos a nossa família, os nossos filhos, Deus. Os nossos filhos não foram paridos, não foram gerados, ó Deus, para a desonra, para a morte, para a rebeldia. Não, Senhor. Os nossos filhos foram gerados pelo Senhor, como herança do Senhor, para a obediência, para a bênção, na autoridade do nome de Jesus. Ó Deus, eu também como filho, eu peço ao Senhor, ilumine a minha mente, para que eu possa honrar os meus pais. Ó Deus, a obediência, nem tanto, porque eu já não convivo tanto com eles. Ó Deus, mas a honra o Senhor requer de mim também, Senhor. E a obediência naquilo que for necessário. Ó Deus, em nome de Jesus, eu oro a Ti agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe os meus irmãos, abençoe a casa dos meus irmãos. Eu oro pelos filhos que ainda vivem com os pais e que, ó Deus, se embruteceram, se endureceram. Ó Deus, não tem tido essa alegria de estar obedecendo o pai e a mãe. Eu oro para que esse sentimento agora raivoso seja quebrado pelo poder do sangue de Jesus. Pais e filhos que não conseguem sentar à mesa para fazer uma refeição, quebra agora, Senhor, no nome de Jesus. Pais e filhos que não conseguem trocar 10 palavras sem uma ofensa, quebra agora, Senhor, em nome de Jesus, porque tudo isso desagrada ao Senhor. Ó Deus, eu creio em nome de Jesus e declaro sobre a vida dos meus irmãos que o Senhor vai restaurar a sorte do teu povo, que o Senhor vai começar algo novo e essa intimidade na família vai ser revisada, revisitada pela tua graça, na autoridade do nome de Jesus. Nos abençoe e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém.